Essa pergunta aqui é muito importante. É, é possível pertencer sem concordar com a minha família? Mas é claro que é. É claro que é. Porque, olha só, na verdade, a gente nunca concorda com tudo. Quando vem essa pergunta, é talvez porque tenha algo que para a nossa família seja muito essencial, e aí eu não concordo exatamente com aquele negócio. Aquele negócio que é tão importante para o meu pai, para mim não é. Aquilo que é tão essencial para minha mãe, para mim não é. Porque discordar, a gente discorda de muita coisa, gente. O problema é quando pega na raiz, né? Quando pega em algo muito essencial. Então, fica aqui para entender realmente o que acontece com esse pertencimento, tá certo? Eu agradeço se você colocar um joinha aí, colocar uma pergunta, questionar, não tem problema, discordar, isso faz parte do processo e a gente cresce nesse diálogo, nessa troca. Então, você é sempre bem-vindo por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ok, às vezes eu esqueço de falar isso, por isso que eu estou falando agora. Mas ok. Então, quais são os pontos importantes aí? Essa pergunta tem a ver com o quê? Um medo de discordar. A gente tem um medo de dizer, não penso diferente. Isso vem de muitos fatores, não é só da família, vem muito da escola também. A escola ensinou a gente que a gente não sabe nada, que a gente tem que aprender tudo e que não tem como questionar. Como que você vai questionar uma coisa que o Einstein falou? Tá? Como que você vai questionar uma coisa que está nos livros? Está no livro é lei, entendeu? Está no livro é lei. E isso ficou muito forte dentro da gente, tá certo? E tão forte que às vezes acaba causando muito conflito. Por quê? Sabe quando a gente é pequeno, que a gente vai para a escola e aí chega em casa, a mãe vai ensinar, o avó, ou a tia vai ensinar a lição e a gente fala: não, não é desse jeito, não. Não é desse jeito que nem a professora ensina, não. Isso tem a ver com a autoridade que a gente dá para as coisas. E a gente fica adulto e continua tendo as nossas autoridades. é, Como é que é? A nossa listinha de autoridades que a gente reconhece, sabe? E às vezes a gente começa a dar autoridade, hoje em dia é preciso tomar muito cuidado com isso, gente, a coisas que não merecem essa autoridade. A palavra merecimento é muito difícil, mas às vezes a fama, o sucesso, está levando alguém para um lugar de modelo que é olhar realmente o que está por trás. Porque hoje em dia tem estratégias muito fáceis de gerar esse sucesso. Não são fáceis, não. Dizer que são fáceis não são. Mas a fama, às vezes, ela não é diretamente proporcional à qualidade do conteúdo. Sabe aquele colega mais famoso da escola? Às vezes, ele é o que está indo para o caminho mais difícil, mas ele é o que ficou mais famoso. Então, a gente tomar cuidado com as coisas e com as palavras. Então, é o seguinte. Todos nós discordamos, todos nós temos coisas que a gente vê do nosso jeito. Mas, como a nossa tendência é sempre nos adaptarmos para ficar ok, atender às necessidades, atender às demandas que o ambiente exige, a gente até perde um pouco a noção disso. A gente sabe exatamente tudo que a gente faz para dar certo, mas a gente nem sabe direito aquilo que gostaria de fazer diferente, do seu jeito. Isso aí já é um outro momento, porque desde criança a gente vai se adaptando. Sabe, a mamãe fala para fazer assim, o papai fala para fazer assim, e é natural a gente se adaptar a eles e depois ir se adaptando à escola, chegar a ser o bom aluno, depois ser o bom funcionário, depois ser o bom amigo, depois ser o bom colega, depois ser o bom namorado, a boa esposa, o bom camarada. E esse bom tem a ver com cumprir as regras, com atender aquilo que o ambiente ou que a pessoa espera de nós, tá certo? E aí a gente espera da gente o quê? Eu espero ser aceito, eu espero que as pessoas gostem de mim, eu espero que as pessoas. Tudo isso entra aí dentro dessa pergunta, né? Então, aí eu vou para o mundo, vou para a escola, vou para o trabalho e começo a ver coisas diferentes, a aprender, a me adaptar a coisas diferentes daquilo que eu aprendi na minha família. E vou no processo de me diferenciando da minha família, à medida que eu
que eu fico adulto, à medida que eu me caso, que eu entro na família do meu marido, da minha esposa e aprendo um novo jeito de viver. Esse, essa diferenciação, às vezes, ela causa um medo ou causa um rompimento com a minha família. E as duas coisas são dois extremos completamente desnecessários e que provavelmente pode nos trazer alguma dificuldade no futuro, tá certo? Porque a nossa família é a nossa raiz. E nós amamos essas pessoas incondicionalmente. Não tem jeito, essa criança dentro de nós, mesmo que às vezes o ambiente tenha sido muito difícil, o amor é uma coisa inacreditável, ele suporta tudo, ele resiste a tudo, né? E aí, olha só. E aí, então quer dizer que eu sou diferente? Sim. Quer dizer que eu penso diferente? Você é mais diferente do que você imagina, provavelmente. Que às vezes a gente vive tanto tempo querendo dar certo que a gente nem se conhece direito. A gente se conhecer totalmente também é provavelmente impossível, porque nós somos seres a caminho, a vida está sempre se transformando, o ambiente está sempre exigindo de nós algo novo, a vida está muito acelerada nessa transformação, inclusive por causa dos recursos tecnológicos que a humanidade desenvolveu, tá certo? Então, esse processo de estar tudo ficando diferente está muito acelerado, está todo mundo sentindo, todo mundo percebendo, mas está mudando, não é só isso, gente. É clima, é temperatura, é a vegetação, está tudo mudando. Tudo mudando assim, o tempo parece que está passando diferente, numa velocidade diferente. Então, a gente entender que a gente pensar diferente sobre as coisas é o normal, entende? A gente também querer ajustar para se adaptar e ficar e se encaixar bem nas situações, nos lugares, e tal, também não é nada extraordinário, é normal. E o pertencimento, ele é impossível de ser perdido, porque eu faço parte daquela família. Eu faço parte dessa profissão. Com relação à profissão, eu posso até deixar de exercer aquela profissão. Mas uma vez que eu fiz parte, aquilo que eu aprendi lá, aquilo que eu experimentei lá, vai fazer parte de mim. Vai ser parte daquilo que me constituiu. Eu nunca dei aula, mas eu fiz curso normal. Eu fiz pedagogia. Então, tudo que diz, eu fiz estágios. Tudo que diz respeito à educação faz parte da minha constituição. Compreende? É como se fosse um ingrediente. Você pega o bolo, você não tem como tirar o trigo depois que o bolo está feito. Então, aquilo que fez parte da nossa história, do nosso percurso de vida, são os ingredientes que fazem com que eu seja essa pessoa aqui agora. Então, eu pertenço? Tem como eu, assim, ser excluída totalmente? Não, tem como eu ser despedida, tem como eu não estar operando dentro do sistema, sabe? Mas uma exclusão total, ela nunca é impossível, nunca é possível. Porque eu saio da educação, mas a educação não sai de mim. Eu saio da pobreza, mas a pobreza não sai de mim, porque eu sei o que é viver na pobreza, eu já vivi. Ou eu saio da riqueza, mas a riqueza não sai de mim, porque eu sei o que é viver na riqueza, lá que eu aprendi a viver, e isso me constituiu, e isso faz parte do que eu sou. Então, o pertencimento, ele exige mais, é respeito, que a gente tenta excluir. O problema é a gente tentar a missão impossível, ficar gastando energia nisso, às vezes, a vida inteira, brigando, adoecendo, rejeitando, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Aí eu não aceito uma coisa que não tem como mudar. Tem como fazer diferente, tem como viver diferente. Mas dizer eu não faço parte dessa família é impossível, porque eu faço. Eu faço. Agora, eu não estou convivendo é outra coisa. Eu não concordo com muita coisa da forma como acontece lá, como as pessoas é, lidam com a vida lá, sim, isso é tranquilo. Agora, se eu tenho a possibilidade de fazer isso, de discordar, de não concordar, sem querer mudá-los, sem querer que eles fiquem igual a mim, ou sem transformar isso num problema. Eu não preciso chegar na casa da minha filha e falar assim, vejo ela cozinhando de um modo diferente, falar, não, não é desse jeito, você tem que cozinhar desse jeito. Eu não preciso fazer isso aí.
Na casa dela, ela cozinha do jeito que ela quiser. E na minha, eu cozinho do meu jeito. Minha mãe nem precisa saber que eu faço isso diferente na minha casa. Ah, mas o dia que ela for na minha casa, ela vai ver. Sim, ela vai ver. E você não transforma isso num problema. Não, não transforma isso num problema. A questão é que nós transformamos isso em problemas. Nosso medo de perder o pertencimento, ele assusta nós mesmos. E aí a gente transforma isso num problema. E aí, quando a gente quer muito ser daquele jeito que a gente é, e que é diferente da nossa família, a gente quer convencer o outro de que aquele jeito é melhor, que é melhor para ele também. Mas a melhor forma de fazer isso é o exemplo. Talvez, se você parar de insistir nisso, de mostrar isso, é, perder o medo de perder o pertencimento, e aí puder viver a sua vida com tranquilidade, ah, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, olha que legal o jeito que ele faz isso, né? Nossa, fica tão bem, né? O exemplo, gente. A gente esqueceu muito disso, de que o exemplo, ele é a forma de aprendizagem mais natural que existe. Não é o que a gente fala, não é o que a gente pensa, é o que a gente faz. Combinado? Então, fica tranquila, não tem como você perder o pertencimento porque você pensa diferente dos seus familiares. De jeito nenhum, muito pelo contrário, sabe? Eles vão ficar bem de olho em você, para ver como é que você faz, curiosidade. É uma característica humana. Uma característica humana diferente chama atenção, né? E talvez por isso, por chamar atenção, a gente se sinta ameaçado. Que aí a gente sente que estão de olho na gente, né? E a vida não tem ensaio. Vai dar certo, mas vai dar erro também. E aí a gente vai ser julgado. E aí a gente sente isso. E é uma pressão, é verdade. Então, a gente precisa se relacionar com isso também. E escolher se vai se relacionar, transformando isso num problema sério, numa fonte de atrito, ou se vai levar isso como um evento normal. Né? Olha para o outro, ele também tem coisas diferentes, ele também tem coisas que ele não concorda, mesmo que ele esconda. E se ele quiser esconder, também é um direito dele, ok? Responder essas perguntas às vezes parece assim, tão assim, porque são todas coisas que a gente vive no dia a dia e que são transformadas em problema. A gente, esse trabalho tem uma característica. Se a gente já sabe na neurociência que a nossa atenção é força criativa, quanto da minha atenção, me diga, coloca aí nos comentários, quanto da atenção, da sua atenção durante as 24 horas do dia tem estado nos problemas? Direcionar a nossa atenção, segurar a nossa atenção. Porque às vezes, até dormindo, a gente está sonhando com o mesmo problema do dia inteiro. Então, esse é tomar posse, se apropriar da nossa atenção, é uma coisa muito importante, muito importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo.